anos, muito tempo sem perdoar. Deus não leva em conta a nossa atitude, porque Ele quer o nosso coração, amém? Então Deus queria alcançar o quê? O coração de Naamã. Então Deus não estava preocupado se Naamã estava vindo com dinheiro, se Naamã estava tentando vir pela política, se Naamã estava tentando vir por outros meios. E é o que nós precisamos orar para que aconteça também hoje, para que Deus abençoe a nossa nação, que a cura venha pelo poder de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus, e que caia por terra, então, todo o intento, toda politicagem, tudo isso que talvez não faça parte da vontade de Deus, que não tem nada a ver com a vontade de curar e abençoar a sua vida e a minha vida. Amém? E por último, eu gostaria de passar aqui mais uma coisa. Siga o exemplo do seu mestre. Siga o exemplo do seu mestre. A palavra diz lá no verso de número 15, vai comigo lá, o 5, verso 15. Diz assim: voltou, ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E agora, pois, peço que aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Siga o exemplo do seu mestre. Eliseu não aceitou os presentes de Naamã. Ele não aceitou. Porque as coisas de Deus, as bênçãos de Deus não estão à venda. E estas bênçãos não se pagam com dinheiro dessa terra, com tesouros dessa terra. Simplesmente por isso. Aí fala: mas pastor, por que eu trago dízimo e oferta na igreja? É para que o reino de Deus avance, expanda aqui na terra, o que nós estamos realizando aqui. Sabe? Tudo que você vê que acontece, as obras que são feitas aqui para abençoar outras vidas, isso sim é usado com dinheiro dessa terra. Mas o que Deus faz na sua vida de forma sobrenatural e poderosa, isso nunca vai ter dinheiro que vai pagar. Amém? Isso não pode ser pago, a gente não pode retribuir isso de uma forma terrena e com coisas físicas, porque não tem como. Deus faz de graça, por amor. Então Eliseu não aceitou nada disso. Uma vez que eu fui na casa de uma irmã orar, fiz uma oração por ela, perguntou quanto que era. Eu falei: irmã, se você tivesse que pagar, você estava perdida. Eu falei para ela: você estava perdido, porque não tem como pagar. Eu falei para ela: não tem preço. E o que acontece? Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9, diz que Jesus Cristo, embora ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o que acontece? Nós vamos sofrer muitas vezes, nós vamos fazer coisas que nós não queremos, nós vamos passar por caminhos que muitas vezes nós não queríamos passar, para alcançar coisas que Deus tem preparado para nós. Não vai ser fácil, talvez não vai ser só chegar aqui, pegar um dinheiro, chegar ali e pagar como Naamã pensou, não vai ser só falar para o rei, mandar uma carta e pronto, acabou, como Naamã pensou, não vai ser tão simples assim. Porque as coisas dessa terra, os tesouros dessa terra, não pagam os bens que vêm do céu, que vêm de Deus. E como aqueles que muitas vezes querem pagar por uma bênção e sentem a necessidade de retribuir, pensam que vão conseguir pagar, também existem aqueles que querem receber esses presentes, que fazem questão de receber esses presentes. E assim fez Geazi, que era então um moço ali, servo de Eliseu. Depois de Eliseu recusar então os presentes, o que ele fez? Correu atrás. Falou: sabe, o meu mestre lá, ele é uma pessoa assim, ele não entende muito bem dessas coisas aí, Ele não quis os presentes, mas eu quero. Ele não gosta de iPhone, mas eu gosto, não é verdade? Ele não gosta de carro novo, mas eu gosto. Ele não gosta de dinheiro, mas eu gosto. Então dá para mim, se não deu para ele, dá para mim. Sabe que isso é um erro. Quando nós servimos, quando nós oramos, quando nós abençoamos, levamos a paz a outras pessoas, nunca devemos esperar algo em troca.
Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo que o lucro da vida de piedade é o contentamento. Amém? 1 Timóteo 6,6. O lucro da vida de piedade é o contentamento. Ou seja, nós vamos ficar satisfeitos em ver a outra pessoa abençoada, e esse é o melhor pagamento que tem. Não tem pagamento superior a isso, em ver alguém curado, ver uma família transformada, ver um casamento restaurado, ver uma pessoa que voltou novamente a viver, a sorrir, a ter motivação, ter autoestima. Não tem satisfação maior e melhor do que isto. Eu percebo, quando nós conversamos, os pastores, nas reuniões, a alegria que temos de ver e saber que uma pessoa foi abençoada, que Deus restaurou, que Deus trouxe ela novamente à comunhão, que Deus trouxe ela para perto da família cristã novamente. Isso para a gente é motivo de alegria e contentamento. Então não devemos de maneira alguma querer receber tesouros desta terra, porque a palavra diz que nós temos que juntar tesouro onde? No céu, onde nem traça nem ferrugem corrói. Amém? Lá no céu. Então nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus, que não fez caso de ignomínia, ou seja, ele não ligou que ele ia passar por dificuldades, por lutas, por sofrimento. Ele deixou o seu trono, ele passou pelo gargalo da encarnação, se fez homem, habitou entre nós. Ele veio aqui viver, sentir frio, sentir calor, saber o que é fome, saber o que é ser pobre, o que é ser rico, saber o que é passar constrangimentos, o que é a lepra. Ele veio aqui para isso, e Jesus Cristo assim fez tudo por graça e por misericórdia as nossas vidas. Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre, para conquistarmos de Deus aquilo que Ele já tem preparado e já fez por nós. Aceitar o pagamento é o mesmo que reconhecer que isso pode ser pago. Ou também é entender que eu mereço porque eu fiz alguma coisa. Eu não fiz nada, e eu não mereço. É graça, é favor imerecido. É dado por misericórdia às nossas vidas, assim como foi feito na vida de Naamã. Naamã falou para o rei mandar a carta, o rei mandou a carta, o rei de Israel rasgou suas vestes e falou: quem ele pensa que eu sou para curar? Indignado, falou: ele está querendo romper com esse acordo de paz que nós temos neste momento. E daí Eliseu falou assim: não, manda ele vir aqui, ele vai saber que tem Deus, ele vai saber que o Senhor é o Senhor que cura o incurável, que faz a diferença e que muda a vida das pessoas. E assim aconteceu na vida de Naamã. E falou para ele fazer uma coisa simples: desce lá, se lava 7 vezes, você vai ser curado. E aí ele não queria ir. Ah, mas tem tantos rios lá, né, que eu poderia me lavar, eu tenho que lavar logo nesse. Já fez tanta coisa difícil, trouxe dinheiro, se deslocou de um lugar para o outro, não é verdade? Quando fala para fazer uma coisa simples, daí só porque não é do jeito dele, ele não quer fazer. E muitas vezes é isso. Na hora de ajoelhar, a gente não quer ajoelhar. Fazer uma simples oração, a gente não quer fazer. Uma leitura da palavra, muitas vezes a gente não quer fazer. E não é que isso vai condicionar Deus a fazer ou não. Deus já te deu. A cura já é tua. Em nome de Jesus, Deus já concedeu a você a bênção. A leitura da palavra, a oração, o ajoelhar-se, o buscar, são atitudes de fé que nos aproximam da bênção. Foi disso que foi falado aqui a semana inteira, na semana do clamor. Por fé nós nos aproximamos de Deus e somos agraciados com as bênçãos que Ele já tem preparado para as nossas vidas. Só se lave, só isso. Aí um dos moços que estava com Naamã falou assim: Naamã, se ele tivesse pedido coisa mais difícil, você não ia fazer? Ele falou: ia. Então por que você não vai lá se lavar? E ele pegou e foi. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado. E depois ele começou a pedir perdão. E ele disse que não iria mais adorar outros deuses. Então ele se aproximou de Deus, reconheceu que só havia um Deus verdadeiro. Então muitas vezes o incurável e a dificuldade
não está no físico. Que nós estamos focados nas coisas físicas. Naamã focado no dinheiro. As pessoas focadas na lepra, na doença que está no corpo físico. Mas as doenças que tomam conta da sociedade, a ganância, não é? A vontade de ter e ter e ter cada vez mais. Eu fico estarrecido de ver, muitas vezes, a luta, a briga política em meio a uma pandemia, onde pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo famílias, pessoas que estão preocupadas com o seu posto político, estão preocupadas com dinheiro. Eu queria até falar que não é verdade, mas depois nós talvez ainda vamos ver, né, as investigações correndo por conta, né, da corrupção e do roubo do dinheiro em meio a tantas mortes acontecendo. E isso é que parece ser incurável. O orgulho de Naamã que parecia ser incurável, a empáfia de Naamã que parecia ser incurável, a vontade de resolver as coisas por meio do poder, da política, do dinheiro, da influência, isso que parece ser incurável muitas vezes. Isso. Mas Deus cura o incurável. Ele vem fazer o impossível. Igreja, nós não podemos parar de crer, de orar, de buscar, de colocar Deus em primeiro lugar. Jesus veio aqui mesmo sabendo que era uma geração incrédula, pessoas que não mereciam, pessoas que caminhavam para a perdição. Ele não desistiu. E a palavra diz, no dia em que ele celebrou ali a ceia com seus discípulos, que na noite em que queria ser traído, que ele foi traído, tendo partido o pão, ele deu graças. Presta atenção, Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia da maldade no coração do ser humano. Jesus não parou, ele deu graças e continuou. E foi até a morte de cruz, e ressuscitou, e assim por graça, ele abriu o caminho, para que tivéssemos acesso novamente ao Pai. Ele cura o incurável.